Vereador Bortola, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente, parabenizar pela sessão solene de ontem lá nos pavilhões, na nossa Semana Farroupilha, nos festejos Farroupilha, pela comenda dos irmãos Bertucci, principalmente a Shirley Paravisi e ao Rafael Debona, um grande irmão, duas grandes pessoas, e também os outros agraciados no dia de ontem. Em especial, vereador Daniel Santos e vereadora Daiane Melo, a quem nós conseguiu o chimarrão de urgência ontem, que é o Denner aqui. Nós pagamos uma missão, cadê o Denner? Se escondeu, tá ali. Nós pagamos uma missão no meio da sessão, ele conseguiu o chimarrão de urgência. Também parabenizar vereador Tenente Cristiano Becker e equipe pelo baita carreteiro e baita churrascada no dia de ontem. E espero que o senhor estenda na próxima o convite a todos os vereadores. Mas foi um prazer. Obrigado por ter pago para nós. Tudo de bom, gente. Um abraço. Obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Zé D'Ambrosio, com a palavra. Senhor presidente e nobres colegas, eu faço um voto de congratulações. Eu parabenizo a mão amiga, em especial o Frei Jaime, a Adriana, a Cris, enfim, toda a equipe que ontem lá na Unicesumar foi feita a entrega de 30 certificados, formandos de vários cursos, técnico de metrologia, matemática, informática. Então, conexão, mãos que se encontram. Um belo gesto, né, oportunizando muitas pessoas que não têm condições de fazer um curso profissionalizante. E isso deve ser estendido aos bairros. Nós já estamos buscando uma escola na região norte para que tenhamos cursos profissionalizantes gratuitos, com apoio, com a parceria do Mão Amiga. Então, parabéns, foi maravilhoso, um gesto bonito, e nós estamos oportunizando muitas famílias, muitas pessoas ao mercado de trabalho. Era isso, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Próximo inscrito, vereador Capitão Ramon. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente eu gostaria de fazer um voto de congratulações para a apresentação que por hora foi realizada aqui pelo CTG Chegando no Rancho. Apresentaram muito bem, parabéns a todos os membros desse CTG e principalmente a coordenação, que esse é o fruto do grande treinamento que vocês têm. Também gostaria de fazer um voto de congratulações para a SEMA, que no dia de hoje, e também aproveito para fazer um convite para toda a comunidade que está nos assistindo, no dia de hoje haverá entrega de 200 mudas de árvore lá na Praça Dante Alighieri. No próximo dia 21 nós iremos comemorar o Dia da Árvore. Então aqui eu parabenizo a todos os membros da secretaria. O senhor secretário Ronaldo, o adjunto Ramon, a gerente da Educação Ambiental Fernanda, a Vânia, a todos os estagiários, parabéns pelo serviço prestado, e daqui a pouco eu estarei lá na Praça Dante Alighieri para pegar a minha árvore e fazer uma doação para minha saudosa mãezinha. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima inscrita, vereadora Rose Frigieri. Bom dia a quem nos acompanha. Eu também quero hoje fazer uma saudação, né, à minha assessora, a Rafaela. Esse mês é um mês de aniversário aí na bancada, no gabinete. Nós temos várias pessoas aniversariando, que está de aniversário hoje. Está de atestado, né, Rafaela? Mas veio aqui porque está se sentindo melhor, comemorar o aniversário. Então, parabéns a Rafaela. Obrigada. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente. Meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores, quem nos acompanha de casa, o senhor, a senhora e também pelas redes sociais dessa Casa Legislativa. Queria fazer um agradecimento público à vereadora Andressa Malman e à vereadora Andressa Marques, que estiveram comigo ontem, além dos secretários Rodrigo Weber e Ramon Sirturi, para a gente debater a arborização urbana na nossa cidade. Tivemos a oportunidade de receber o Flávio Barcelos, um servidor da Prefeitura de Porto Alegre, que por 42 anos foi responsável pela manutenção das árvores de Porto Alegre e pelas 11 equipes de podas. Ontem foi uma noite muito importante e
A Ari Serra teve grande participação através de sua presidente, Lisete Joselame, e também da sua responsável pelo meio ambiente, a Vera Damian. Então, meu muito obrigado aos servidores dessa Casa Legislativa que propiciaram que a gente pudesse transmitir essa importante reunião e a todos aqueles que acompanharam, presidente. Mas ressaltar novamente a participação da vereadora Andressa Malman e da vereadora Andressa Marques, que oportunizaram a transmissão, visto que o nosso regimento exige a participação de, no mínimo, 3 vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Tenente Cristiano Becker. Muito obrigado, senhor presidente, a quem está aqui no nosso plenário, quem está nos assistindo pelas redes sociais, muito bom dia. De fato, como o vereador Alexandre Bortoluz falou no dia de ontem, evento maravilhoso a Semana Farroupilha, obrigado por ter prestigiado e o nosso carreteiro e o nosso churrasco, e eu não posso deixar de salientar, então, os vereadores que estiveram lá, o Bortola, o Daniel Santos, o Caleb, que compartilharam o almoço conosco lá, né? E a janta também, né? Da Câmara aqui, o Denner, a Dani, assessora do vereador Daniel, a Thalita, da Comissão de Agricultura, o vice-prefeito Nespolo, a Pâmela e o João Pedro, o secretário Lucas, Fiuza, Kiko, o pessoal do Executivo, Lucas Gil, Eliseu, o Tadeucci da Saúde, o Marco Doncato Samai, da Rádio Viva, o Maicon Rec e a Maiara, que estiveram prestigiando o nosso jantar também ontem à noite, e os colegas de bancada, que eu não poderia deixar de agradecer, a Val, a esposa, o esposo Rodrigo, a Amália, o Alex, a Fernanda, o senhor Paulo, pai da Fernanda, Fernando e o Ângelo, filhos da Fernanda, a Vanessa, o Renato e a Ana Lúcia, e muitos outros amigos, o Javer, a Adri Gregoleto, a Anne e família, a Camila Bueno, do CTG Os Carreteiros, o Rodrigo, da 25ª, o Coelho e a Tamara, o Paulo Paglioli, já citei aqui há pouco, engenheiro ambiental Marina D'Agostini, e Marco e Roberta Doncato, também, que falei agora há pouco também do SAMAI. Só agradecer, então, pelo dia de ontem, lindo dia da Câmara de Vereadores, nos pavilhões da Festa da Uva. Desculpa, senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Cristiano. Foi grande a lista, pelo jeito. Próximo inscrito, vereador Caleb Garbim. Presidente, bom dia aos colegas vereadores, a quem nos acompanha aqui no plenário também. Quero deixar registrado minhas felicitações, de maneira especial, meu colega Luiz Eduardo Santos, meu amigo, e incentivador também da questão política, que estava de aniversário na data de ontem, então parabenizar ele por essa data tão importante, desejando que Deus lhe abençoe, ele alcance muitas dádivas, saúde, vigor, e também aproveitar, né, a nossa última sessão dessa Semana Farroupilha, né, ainda do nosso mês do gaúcho, e saudar a todos os gaúchos e gaúchas do nosso estado do Rio Grande do Sul, aqueles que são por nascimento, aqueles que são de coração e aqueles que estão fora dessa nossa querida terra amada, né, estão em outros estados do Brasil, outros países desse mundo, mas que amam, cultuam e lembram da data tão importante para nós, que é o 20 de setembro. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Encerradas pequenas... Eu tinha pedido a palavra, Desculpe. só que eu acho que o presidente estava conversando. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim da Silva. Que tivemos um acidente aqui, vereadora Estela, mas já estamos resolvendo. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim, do bairro Serrano. Muito obrigada. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, à mesa. Eu quero utilizar esse espaço para falar e tratar com muita indignação do caso de racismo sofrido por um profissional da Secretaria de Urbanismo, que, mesmo identificado, foi impedido de realizar suas fiscalizações. Eu trago esse assunto aqui pela necessidade desse caso ser apurado. O secretário de Urbanismo já lançou uma nota de repúdio da Prefeitura. É importante nós pautarmos que isso é um crime inafiançável. Então, que os culpados, que as pessoas que, mesmo no século XXI, ainda têm coragem de impedir a fiscalização de um trabalhador, de um servidor, que essas pessoas sejam punidas, porque a gente não pode deixar passar despercebido nenhum caso de racismo. Ainda mais quando a pessoa está no seu horário de trabalho, com o carro identificado, com o colete identificado, e mesmo assim é impedido de realizar a sua fiscalização. Deixo aqui a minha indignação e a minha solicitação para que isso seja apurado quanto antes. Obrigado, vereadora Estela. Eu não tinha conhecimento, mas, logicamente, essa casa é solidária. Eu acabei de receber aqui a nota de repúdio da Secretaria Municipal de Urbanismo, que diz: a SMU repudia veementemente os atos de discriminação racial sofridos por um de seus fiscais
que vem sendo impedido de exercer suas funções, como a realização de vistorias em residências, comércios e empresas unicamente em razão da sua cor. O servidor sempre se apresenta devidamente identificado com crachá funcional, colete da fiscalização e viatura oficial da SMU, não havendo qualquer justificativa para o cerceamento de suas atividades. Tais atitudes configuram racismo, crime previsto na Lei Federal 7.716 de 1989, além de serem inafiançáveis e imprescritíveis, conforme o artigo 5º, inciso 42º da Constituição Federal. A SMU reafirma seu compromisso em garantir condições seguras e respeitosas a todos os seus servidores e tomará as medidas cabíveis para coibir práticas discriminatórias, reforçando sua atuação em defesa de uma cidade justa, inclusiva e livre de preconceito. Eu quero aqui parabenizar essa manifestação em nome do secretário Bressan. Não conheço o servidor, mas falar da nossa solidariedade e, como bem disse a vereadora Estela, racismo é crime inafiançável e imprescritível. E mais, vereadora, quem sofre racismo durante o seu expediente de trabalho, ou seja, o patrão, né, a empregadora, o empregador tem responsabilidade de dar toda a guarida jurídica e psicológica para esse servidor. Que isso seja pedagógico também, para que as outras repartições, enfim, da iniciativa privada do poder público tenham esse mesmo tratamento. A casa está à disposição também, naquilo que for possível, para eventuais diligências e apoios. Encerradas as pequenas comunicações. Passemos à ordem do dia. Em discussão única... Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Bortola. Artigo 118, inversão de pauta do projeto de lei 92, contido no processo 106/2025, que trata da Semana Municipal do Orixá Ogum, só para prestigiar as pessoas que são aqui de religião de matriz africana. Saudar aqui na pessoa do meu amigo Pai Nado, a todos os Ialorixás, Babalorixás, Iás, pais e mães de santo. Temos a votação de um projeto de lei, mas peço escusa, vereador Bortola, em razão de ser regime de urgência. Então, nós temos que primeiro votar o regime de urgência. Se mantém o regime de urgência, votamos. Se derruba o regime de urgência, pode inverter a pauta. Então, seguimos em discussão única e votação. Em regime de urgência, a moção número 21/2025, de autoria coletiva, a moção de repúdio à charge de Carlos Henrique Iotti, publicada em 12/9/2025, no Instagram, O Bairrista. Com a palavra um dos autores para justificar o regime de urgência.